O campo de testes de defesa do Arizona fervia sob o sol do meio-dia. 13 atiradores profissionais estavam lado a lado, ajoelhando-se um por um atrás de rifles de alta potência. 13 disparos ecoaram pelo deserto. 13 erros. O general Ryan Carter tirou os óculos escuros, a mandíbula travada. Algum atirador sobrando? Silêncio absoluto. Então, uma voz feminina fria e inabalável cortou o calor. Permissão para tentar, senhor. Todas as cabeças viraram ao mesmo tempo. Uma mulher saiu da tenda de suprimentos, uniforme simples, sem insígnias. Nada de fama, apenas uma certeza silenciosa. O amanhecer rompeu sobre o posto Arizona. A capitã Emily Brooks acordou sem despertador. 32 anos, estatura média, cabelo castanho, preso num coque firme. Nada nela chamava a atenção de propósito. Preparou café preto numa panela de aço amassada sem açúcar nem creme. Enquanto o café pingava, ela fez 50 flexões no chão gelado. Depois, abdominais e alongamentos que puxavam cicatrizes antigas. Debaixo do beliche, puxou um estojo de rifle gasto. Dentro, um M210 aposentado há 3 anos. A arma já nem constava mais nos registros dela, mas toda manhã ela desmontava, limpava e remontava em 4 minutos exatos. Memória muscular não dorme. Ela bebeu o café olhando o sol dourar as montanhas. A 06 Caesar já estava atravessando o pátio rumo ao escritório de logística, onde mantinha suprimentos fluindo e a contagem de munição impecável. Um grupo de soldados jovens passou correndo rindo alto. Ei, garota, do café trouxe donuts hoje. Princesa do inventário Emily. Continuou andando, as botas rangendo no cascalho. Seus olhos, porém, rastreavam tudo como um falcão, o leve tropeço no joelho de um, o jeito que outro protegia o ombro à distância, até o estande pelos ecos dos disparos. Ela via tudo. No depósito, um recruta derrubou uma caixa. Munições rolaram misturadas pelo chão. Droga, murmurou ele. Emily se ajoelhou ao lado e, sem dizer nada, separou calibre, gramas e fabricante em menos de 30 segundos. O recruta ficou boquiaberto. Como você... Física. Ela se levantou e saiu. O sargento-chefe Lopes viu tudo e estreitou os olhos. Aquilo não era sorte, era estudo profundo. A falta de respeito da manhã continuou. Ao terminar seu trabalho na área restrita, Emily encontrou o manifesto diário de munições, amassado, encharcado de óleo e escondido dentro de um barril de panos. Sabotagem clara minutos antes de o Major Powell precisar assinar. Os armeiros que a sabotaram evitavam seu olhar no canto do depósito. Sem uma palavra, Emily puxou um formulário novo e reescreveu todo o inventário de memória. O som rápido da caneta riscando o papel preenchia a sala. Números de lote, datas de validade, pesos. Tudo fluía perfeito. Quando os dois passaram fingindo ir embora, ela colocou o novo manifesto impecável exatamente onde o destruído estava 5 minutos antes do prazo. Mais tarde, Emily sentou-se na sala de instrução com 15 oficiais enquanto o Major Powell apresentava slides. Teste de 4.000 metros. Programa experimental de alcance extremo. Estamos selecionando atiradores para treinamento de elite. Nomes apareceram: snipers renomados, veteranos lendários. O nome dela nunca surgiu. Capitã Brooks, disse Powell sem olhá-la, somente cargos de combate. Oficiais de suprimentos não participam. Ela assentiu sem protesto, mas suas mãos apertaram a mesa por meio segundo. Do lado de fora, o sargento-chefe Lopes interceptou seu caminho. Ele era um homem de peito largo, o uniforme esticado sobre músculos duros, carregando uma reputação construída em lugares sobre os quais a mídia nunca falava. Ele se aproximou de Emily. Brooks. A voz saiu baixa o suficiente para não chamar atenção, mas carregada de condescendência profissional. Você acha que aquele aceno convenceu alguém? Olha, eu vi você separar aquelas munições. Boa habilidade logística. Boa para um cargo de apoio.
Ele deu um passo à frente e sua sombra caindo sobre ela. Mas isso aqui é combate. A prova dos 4.000 metros não é sobre contar coisas. É sobre ser feito de outro material. É sobre instinto de matador. Você não tem aquele que faz alguém querer subir naquele slide. Você não tem estômago para a matemática quando o vento tenta arrancar o cano do seu ombro, capitã. Ele fez uma pausa, deixando as palavras caírem como cartuchos no chão. Não envergonhe o comando nem cogitando sair da sua função. Vá contar caixas. Deixe o impossível para os profissionais. Emily não recuou nem 1 milímetro. Apenas inclinou levemente a cabeça, o olhar firme, penetrante, sem qualquer traço de hostilidade. Sargento, disse ela fria. E precisa o estômago para a matemática. É a única coisa que separa um atirador de um apostador. E a minha matemática é perfeita. Se abrirem o estande, vejo você no tatame. Ela não esperou resposta. Passou por ele, deixando o atirador veterano parado sozinho com uma veia pulsando na têmpora, sem saber se havia sido ameaçado ou apenas avisado de uma humilhação pública futura. Mais tarde, na volta para o alojamento, ela caminhou sozinha sob o sol brutal branco e impiedoso. Passou pelo estande onde os selecionados aqueciam. Não diminuiu o passo. No quarto, abriu seu armário. Sob uniformes dobrados e equipamentos padrão, havia uma pequena caixa de cedro. Ela levantou a tampa com cuidado. Dentro, uma foto desbotada 5 soldados em camuflagem desértica. Uma Emily mais jovem sorrindo algo raro no centro do grupo. Debaixo da foto, um estojo de projétil prateado com coordenadas e uma data gravadas Afeganistão 2016. Ela fechou a caixa e a empurrou de volta para a sombra. Algumas memórias mereciam continuar enterradas. 2 dias depois, toda a base lotou a pista de tiro de alcance extremo. O General Ryan Carter ficou diante de centenas de militares uniforme impecável, apesar do calor de fornalha. Atrás dele, uma tela gigante mostrava um alvo a 4.000 metros, quase 5 milhas de distância. Isso não é ego. Começou Carter, a voz projetada sobre as tropas. Isto é expandir o que os humanos podem fazer. O programa Phantom precisa de atiradores capazes de enfiar disparos impossíveis sob condições impossíveis. Ele gesticulou para o deserto. 4.000 metros. Vento. Calor. Miragem. Queda de projétil de mais de 800 pés. Um disparo. Quem tocar o aço ganha a vaga. Antes do primeiro atirador sequer tocar no rifle, um coronel nervoso puxou Carter para o lado, perto do trailer de comando. O rosto dele estava pálido, apesar do bronzeado. General Senhor, precisamos cancelar essa distância imediatamente. Os dados atmosféricos mostram uma inversão térmica de 14 EGON-UF no segundo quilômetro, criando uma miragem oscilante imprevisível. Rodamos simulações. O erro mínimo possível para ajuste de vento a 4.000 metros é matematicamente impossível. Isto não é uma prova, senhor. É um espetáculo de fracasso. Vamos destruir a moral dos melhores atiradores da força. Carter ouviu em silêncio, os olhos fixos no alvo distante quase invisível na névoa de calor. Ele enfiou a mão no bolso do peito, retirou uma fotografia gasta de sua equipe de Kandahar e aguardou novamente. Depois, respondeu a voz baixa e dura como pedra. Impossível é exatamente o que o Phantom precisa, coronel. Se eles não conseguem enfrentar esse alcance, não conseguem enfrentar a ameaça. Se as regras da física quebraram, precisamos encontrar o atirador capaz de escrever uma nova regra. A distância fica. Cada erro hoje é uma lição que eles preferem aprender aqui do que numa zona quente. O coronel engoliu seco, olhou para o general, depois para a distância absurda, e recuou sem mais argumentos. A decisão de Carter pairava no ar quente como uma sentença. 13 atiradores de elite se alinharam. Homens com prateleiras de medalhas troféus, operadores com contagens de combate de 3 dígitos. A multidão observava em respeito silencioso, enquanto o primeiro atirador se acomodava. Ele era meticuloso. Conferiu o vento com um Kestrel, registrou umidade.
Ajustou a torre com cliques cirúrgicos. Inspirou, estabilizou e disparou. O disparo ecoa. 4 segundos de nada. Depois, o observador anuncia erro 2 metros. O atirador se levanta irritado, mas controlado. O segundo sniper assume o tatame mais rápido, mais metido ex-fuzileiro com gelo nas veias. Ele dispara. Erro à direita 3 metros. Os snipers não estavam apenas errando o aço. Eles não conseguiam sequer atingir o mesmo metro quadrado. Os observadores chamavam alto 1.5, direita 0.8, vertical morto. Esquerda 2. Um deles chegou a traçar um padrão de dispersão tão caótico que parecia um mapa visível da manipulação brutal do deserto. Da periferia, o capitão Dias murmurou ao tenente Parker. Eles estão lutando contra um caleidoscópio. Olha a miragem na marca dos 3.000 metros. Não está só dobrando a luz. Está fazendo o alvo saltar, respirar com as bolsas de calor. Você não consegue compensar isso porque muda durante o tempo de voo do projétil. Um atirador competitivo, renomado, um homem que vivia dos seus gráficos, jogou seu caderno no chão. As páginas pesadas se abriram, cheias de dados agora inúteis. Seu parceiro ajoelhou, recolheu o livro delicadamente, o rosto marcado por derrota profissional. É o Coriolis, sussurrou a voz tremendo. Ajustamos para o giro, mas a mudança de densidade está distorcendo o plano vertical. É complexo demais. O alvo podia estar em outro planeta. A realização coletiva caiu sobre os melhores atiradores da base. Não era mais sobre equipamento, não era mais sobre habilidade. Era um problema de física denso demais, dinâmico demais, cruel demais para o cálculo humano. Terceiro atirador. Quarto. Quinto. Cada um traz equipamento diferente, rituais diferentes, arrogâncias diferentes. Todos erram. O burburinho do público desaparece virando silêncio desconfortável. Sexto, sétimo, oitavo. Pelo 10º alguém sussurra. As condições estão armadas. Talvez o alvo esteja quebrado. Talvez seja psicológico. O General Carter observa de braços cruzados expressão de pedra. Primeiro erro. Mimoceiro. O capitão Dias, último sniper, abaixa o rifle furioso. Ele já acertou aço a 3.200 metros antes. Isso deveria ser possível, mas não era. Carter varreu a formação com os olhos. Mais ninguém respira. Os melhores gatilhos da base acabaram de comer poeira. Quem teria coragem agora, o silêncio se arrasta. Então, da última fileira, uma voz: "Posso tentar, senhor?" Cabeças viram. Confusão se espalha. Emily Brooks atravessa a multidão. Está com uniforme comum, sem colete, sem rifle personalizado. O tenente Parker ri alto. Você tá falando sério agora. O capitão Dias sorri com desprezo. Ela nem tem insígnia de combate. Quem sabe atira na lua. Alguém dá uma risada abafada. Outros acompanham. Emily não olha para os lados. Olhos travados no alvo invisível. Ao chegar à linha de fogo, Dias, ainda remoendo a própria humilhação, solta em voz alta e venenosa. Espera aí, general. Se ela quer virar espetáculo, vamos tornar justo. Aquele Cheitak ali está com 0 fresco. A Brooks, a balconista do depósito, não dispara munição de precisão há 3 anos. Ela provavelmente não sabe a diferença entre um Mil-Dot e um Donut. Exijo que ela use o meu rifle. Ele aponta para seu rifle customizado, um monstro de engenharia que levava semanas para dominar. O General Carter começa a intervir, mas Emily o corta a voz dela. Atravessa o ar como aço frio. Não, senhor. Ela fala para Carter, mas os olhos permanecem cravados em Dias. O rifle dele está calibrado para o controle de respiração dele e para o viés ocular dele. É a equação dele. Ela toca no pequeno bornal preso ao cinto. Eu trouxe o meu. Do interior retira um micrômetro de alta tolerância e um mini nível de bolha, ferramentas de alguém que conhece matemática balística como se fosse oração. Ela colocou o nível cuidadosamente sobre o trilho da mira do Cheitak e com uma velocidade quase impossível,
Usou o micrômetro para verificar a distância exata dos ressaltos de trava no ferrolho, o coração da precisão da arma. Depois olhou para Dias, a expressão absolutamente neutra. Eu conheço esta arma até 0,001 de polegada. Se eu errar, não será culpa do rifle. A competência bruta e inegável da inspeção física, a forma como ela tratava uma arma estranha, como se fosse extensão do próprio sistema nervoso, arrancou o riso da garganta do público. O desafio de Dias simplesmente se dissolveu diante do profissionalismo intimidador dela. O General Carter a estudou. Algo coçava a memória, algo que ele quase reconhecia. O rosto dela tocava algum sino distante. Captain Brooks, vá devagar. Você entende que isto é 4,00 metros com vento instável e miragem destruindo balística depois dos 500? Emily respondeu. Calma, sim, senhor. Eu entendo. A multidão silenciou. Carter sustentou o olhar dela por um longo segundo, então inclinou o queixo. Um disparo, capitã. Não o desperdice. Emily avançou até a linha. O rifle a esperando era um Shea Tac Intervention, novo estrangeiro nada a ver com o seu velho M2010. Ela o levantou, sentiu o equilíbrio, ciclou o ferrolho. O gatilho era nítido como vidro. Ao redor dela, soldados murmuraram e sorriram. Isso vai ser divertido. Uma oficial de suprimentos superando deuses do tiro. Emily ignorou todos. Retirou um pequeno diário de couro do bolso e abriu em páginas cheias de anotações fórmulas de vento, tabelas de densidade, gráficos de Coriolis. Observou as bandeiras de vento depois, as ondulações de calor dançando acima do barranco. Seus olhos traçaram rios invisíveis no ar. Ela tirou um único projétil do bolso, rolou-o na luz do sol. Verificou o run-out carga personalizada perfeitamente balanceada. Assentou-o na câmara com cuidado ritual. A multidão se inclinou involuntariamente. Emily deitou, ajustou o estoque, olhou pelo vidro. O sol ardia. O suor brilhava em todos, menos nela. Respiração lenta, metronômica. Frequência cardíaca, 58 BPM. O ruído do deserto, vozes abafadas, geradores ao longe. Vibração do mundo inteiro criava um zumbido que qualquer sniper tentaria ignorar. Mas Emily não ignorou. Ela processou. À medida que alcançava o ponto perfeito entre relaxamento absoluto e tensão controlada, seus sentidos se ampliavam para além do humano. O leve wu-wu-wu de um helicóptero a quilômetros dizia que o gradiente de pressão caía ao norte. O farfalhar seco de uma tumbleweed presa na cerca indicava uma nova rajada ao nível do chão invisível às bandeiras. Ela sentia microvibrações do concreto pelo apoio da bochecha, percebendo uma mudança térmica sutil sob o corpo. A densidade do ar tocava seus antebraços expostos como braille, traduzindo diferenças de pressão invisíveis em dados crus. Não era observação, era comunhão. Por uma fração de segundo, o ecossistema inteiro do deserto transformou-se em um único diagrama tridimensional perfeitamente legível, o mapa inevitável do caminho do projétil. Esse instante silencioso de absorção sensorial total era o núcleo de sua habilidade de víbora. O motivo pelo qual ela nunca precisou dos eletrônicos que todos os outros dependiam. Vento sem gadgets. Ela ajustou 03000 direita. O dedo encontrou o gatilho. O deserto prendeu a respiração. O silêncio ficou denso elétrico. O universo de Emily encolheu para um único ponto. A 4000 metros. Tudo mais desapareceu, a multidão, o riso, a dúvida. Só existia o aço. A respiração diminuiu. In, hold, out, hold. O ritmo que aprendera nas montanhas onde cada exalação custava caro, onde um único tiro decidia quem voltava sentado e quem voltava num saco. No escopo, fantasmas de calor dançavam. O alvo oscilava distorcido por camadas de temperatura e truques do céu. O alvo não estava onde parecia. A física mentia nessa distância, mas Emily era fluente em mentiras. Vento 12 mimos rajando 15. Nordeste variando.
Isso significava empurrão para a direita, mas a rajada adicionava dispersão vertical. 18000 para a esquerda, 04 baixo. Temperatura 96 Glana. Pressão 30.12 em Hg. Umidade 18%, sem instrumentos. A pele dela lia o mundo. A queda a 4.000 metros era cerca de 819 pés. 8 segundos de voo. A mente dela calculava mais rápido que dedos digitavam. Coriolis. Rotação da Terra. Naquela latitude, empurrava alguns centímetros à direita. Compensar 6 polegadas à esquerda. Spin drift. O giro do cano empurra o disparo mais 0,3000 para a direita. Ela ajusta de novo tudo em menos de 10 segundos. O dedo toca o gatilho como um carinho, não um puxão. O rifle se funde ao osso. Meia exalação. Pausa. 2 batimentos. No intervalo do terceiro, onde carne e máquina cantam juntas, ela dispara. O estampido corta o deserto. O recuo é familiar, quase gentil. A bala sai a 3.000 fps girando a 200.000 rpm. Uma prece de cobre viajando 5 milhas. O público congela. O projétil sobe, alcança o ápice e desce. O vento tenta desviá-lo, mas o cálculo dela segura. A gravidade puxa, mas ela já chamou a queda. O tempo estica. 8 segundos viram eternidade. Ting metal beijando metal. O observador sussurra. Acerto. Depois berra. Acerto o centro do alvo. O campo explode em gritos, mas Emily permanece imóvel. Travando a arma, repousa o rifle com cuidado. Tira a proteção de ouvido, mãos firmes, rosto sereno. O general Carter encara a tela gigante, enquanto a base inteira vibra até que o som morre. Os 13 atiradores respiram pesado. O capitão Dias, ajoelhado ao lado do material intacto, treme sem cor no rosto. O tenente Parker, que zombou dela, dá 3 passos e vomita no cascalho. O choque não era só o acerto, era a perfeição dele. O fato de que o impossível não era impossível. Eles é que não estavam à altura. O sargento-chefe Lopes recolhe o caderno jogado no chão, alisa as páginas com respeito sombrio. Suas equações acabaram de morrer. Emily não olha para ninguém. Apenas ajeita o coque e espera o general o corpo dela, uma acusação silenciosa, a arrogância deles. Carter finalmente diz: acerto no centro. O disparo de 4.000 metros mais limpo que já vi. Como você ajustou aquilo tudo? Emily o encara. Física, senhor. Vento leste-oeste, média de 14,3 mm. 96 graus criaram a miragem. Compensei, 18000 para a esquerda, 04 para baixo. Balística padrão. Parker balbucia enjoado. Padrão coisa nenhuma. Emily não se altera, só matemática e repetição. Carter franze o senho. De onde vieram essas repetições, capitã? Ela pausa. Afeganistão, senhor. 2016. Operação Silent Guardian. O general congela. Emily completa mais suave. Eu era sua Overwatch. Os olhos dele se arregalam. Kandahar volta como uma pancada. O pelotão preso num labirinto de barro-fogo, vindo de 3 telhados, tudo perdido. Até que um atirador fantasma começou a derrubar inimigos, um por um. O comando chamou de Phantom Unit Viper 1. Nunca disseram que era ela. Carter respira fundo. Você nos salvou. Emily apenas acena. A base inteira fica muda. Reverência, não choque. Carter então sorri, raro, verdadeiro, merecido. E bate continência. Bem-vinda de volta, Viper 1. Emily devolve precisa. O aplauso começa com um soldado, depois 10, depois centenas. Um som de respeito, não barulho. Ecoa pelo deserto como artilharia. 3 dias depois, a base parece outra. Emily ainda trabalha na logística, ainda organiza munição, planilhas e inventários. Mas ao cruzar o pátio, os soldados acenam, alguns até saúdam fora da cadeia de comando. As piadas morreram da noite para o dia. O tenente Parker a encontra no depósito, mãos cruzadas nas costas, ar envergonhado. Capitã Brooks, eu lhe devo um pedido de desculpas? Emily levanta os olhos do tablet. Por quê? Por duvidar de você.
Por rir. Ela pesa as palavras, então acena levemente. Pedido aceito. Você não sabia. Ainda assim, foi fraco. Parker muda o peso das botas. Posso perguntar algo? Manda. Como você atira daquele jeito? Treinei 10 anos e nunca vi alguém calcular tão rápido. Emily coloca o tablet de lado. Você treinou 10 anos. Eu calculei 15. Cada tiro é uma equação. Ela enumera vento, densidade, temperatura, giro da terra, spin do cano. Resolva a matemática. Acerte o aço. A sensação não é magia, é volume. 10.000 horas lendo capim. 10.000 ouvindo a alma da bala. Treine até que a matemática vire batimento cardíaco. Parker absorve devagar. Nenhum segredo. Só suor. A maioria quer o troféu, não o trabalho. Ele se afasta mastigando a verdade. Naquela tarde, o general Carter a chama ao escritório. A sala é simples bandeira no canto, fotos de operações, mesa coberta de relatórios. Ele se levanta quando ela entra. À vontade, capitã. Sente-se. Emily senta reta como uma barra de ferro. Carter abre uma gaveta e retira uma pequena caixa de cedro, colocando-a entre os dois. Fiz minha pesquisa. Célula Phantom, 2014 a 2017. 47 confirmações, além de 1.500 metros. 17 missões. 0 baixas amigas. Você era a atiradora principal. Emily permanece em silêncio. Depois a unidade foi dissolvida após o erro em Cabul. A maioria foi para outras equipes, mas você pediu logística. Por que Emily encara as próprias botas? Eu tinha terminado, senhor. Terminada com o quê de derrubar corpos. A verdade pesa entre eles. Carter acena devagar. Entendo, mas aquele disparo há 3 dias não era ferrugem, era cirurgia. Memória muscular não se aposenta, senhor. Não, concorda ele, não se aposenta. Ele abre a caixa. Dentro uma estrela de prata simples, sem fita, sem fanfarra. Não é oficial. Sem câmera, sem desfile. Phantoms não ganham isso. Mas eu queria que você usasse mesmo assim. Ele mesmo prende a medalha. Por dever, além do dever, por vidas salvas no escuro. Emily toca a estrela sentindo o peso. Obrigada, senhor. Mais uma coisa. Ele desliza uma pasta para ela. Vamos reiniciar o programa Phantom. Novas regras, novas missões, novo sangue. Precisamos de alguém para moldá-los. Alguém que entenda que precisão é disciplina, não decibéis. Emily abre a pasta, rostos jovens, olhos famintos. Quer que eu ensine. Quero que você comande. Treine-os. Forge algo que o exército nunca colocou em campo. Ela observa as fotos tão jovens, tão confiantes, tão cegos ao custo. Quando começo? Carter sorri. 0600. Amanhã. Emily fecha a pasta, levanta-se e o saúda. Ao alcançar a porta, Carter chama Capitã Brooks. Ela vira. Por tudo que vale. Sinto muito ter demorado anos para enxergar você. A boca de Emily suaviza 1 milímetro. O senhor me vê agora. Isso basta. Ela sai. Carter observa a porta se fechar e então olha para a foto emoldurada na mesa, sua equipe em Kandahar 2016, todos vivos por causa de um fantasma que agora tinha nome. Uma semana depois, o amanhecer é frio sobre o muro memorial na cerca leste. O granito negro bebe o sol nascente, nomes gravados, fundo tropas que jamais voltaram para casa. Emily permanece sozinha. Respiração em névoa, dedos traçando letras que conhece de cor. Sargento Tyler Reed. Especialista Mia Wong. Cabo Jacob Holt. Tenente Ryan Quinn. Sua equipe fantasma. Sua família. Os perdidos em Cabul. 3 anos antes, informação errada os levou a uma emboscada destinada ao dobro do efetivo. Emily, 1 quilômetro distante, assistiu seus amigos morrerem pelas lentes. Derrubou 12 inimigos naquele dia, cano superaquecido, dedos abertos em sangue, até os helicópteros chegarem. Mas não conseguiu salvar todos. 4 nomes naquele muro eram responsabilidade dela. Ela encosta a testa na pedra. Desculpem.
sussurra. Tão desculpa. O vento sobe, levantando poeira e cheiro de creosoto. A bandeira está lá acima. Passos soam atrás dela. Emily não vira. O General Carter para ao lado, olhos nos nomes. Li o relatório final. O que aconteceu naquele dia? Você segurou aquela crista por 43 minutos sozinha contra um batalhão. E ainda assim, 4 caíram. 14 cairiam sem você. A mandíbula de Emily se contrai. A matemática não anestesia a dor. Não, diz Carter suave. Não anestesia. Eles ficam lado a lado, ombro a ombro. 2 soldados que conhecem vitória e sangue dividindo o mesmo foxhole. Por que voltou? Pergunta Carter, olhando para os nomes no muro. Você tinha tranquilidade, tinha logística, tinha segurança. Emily finalmente encontra os olhos dele, porque aqueles 4 ali em cima não tiveram escolha. Eles gostariam que a missão continuasse respirando. Treinar os próximos, manter esse muro mais curto. Carter acena. É por isso que escolhi você. Eu sei. A cerimônia é em 1 hora. Eu sei disso também. Ela respira fundo, ajeita o uniforme. Enxuga discretamente o começo de lágrimas. Eles teriam ficado orgulhosos daquele disparo, diz Carter. Reed teria reclamado que você demorou demais ajustando o dope. Emily deixa escapar um sorriso pequeno. Wong teria reclamado do calor. Holt teria apostado 1 mês de salário no ponto exato do impacto. O sorriso dela some. E Quinn? Quinn teria mandado você parar de reviver o que morreu ontem, diz Carter. Conselho sólido. Ele dava melhor do que seguia. Ela toca o granito mais uma vez. 1 hora depois, o pátio enche de dress blues. Cerimônia pequena, sem imprensa, sem civis, só quem entende. Carter no púlpito. Emily à direita dele, detestando cada olhar. Raramente iluminamos o trabalho das sombras, começa Carter. Raramente agradecemos vitórias que nunca viram manchetes. Mas hoje honramos a Capitã Emily Brooks Viper I por serviço que reescreveu o possível. Ele se vira para ela. A Capitã Brooks é o que oramos que cada soldado se torne: habilidade sem arrogância, poder sem orgulho, precisão sem crueldade. Salvou vidas que a maioria de nós jamais conhecerá. E agora vai forjar a próxima geração Phantom. Aplausos contidos percorrem o pátio. Carter murmura para ela só para ela. Aquele disparo não foi sobre aço. Foi prova de que grandeza não grita. Ela só acerta. Ele recua e presta continência. Emily devolve, depois encara a formação. Não sou heroína, diz com clareza. Sou uma soldada que aprendeu a mirar. Os verdadeiros heróis estão gravados atrás de vocês. Foram eles que avançaram quando outros se abaixaram. Eu só mantive o número de corpos menor. Ela pausa. Se posso ensinar algo é isto. Precisão é misericórdia. Cada disparo perfeito é uma vida que você não precisa lamentar, sua ou deles. Quando treinarmos, não farei assassinos. Farei cirurgiões. Exatos. Limpos. Respeitosos do peso naquele gatilho. O pátio vira a igreja novamente. Começamos ao amanhecer. Ela diz: preparem-se para suar, para errar, para superar cada limite que vocês trouxeram. Ela dá um passo atrás. A bandeira acima ondula contra o céu azul infinito. Naquela noite, depois das fitas e apertos de mão, Emily volta ao alojamento. Arruma uniformes, equipamentos, lembranças. 2 duffels e um estojo de rifle. Viajar leve hábito de fantasma. Nunca carregar mais do que se pode correr. Batem à porta. O General Carter entra segurando uma pasta grossa. Seus comandos, diz entregando. O papel diz: Comando de Treinamento de Operações Especiais. A verdade diz: Célula Phantom. Emily completa tinta nova. Mesmo jogo. Atiradores de elite. Missões sem vitória. 0 crédito. Ela abre a pasta. Cronogramas. Programas. 5 rostos. 3 homens, 2 mulheres, todos famintos.
São meus recrutas, sua equipe de fogo. Você vai quebrá-los, reconstruí-los, transformá-los em lenda. Emily observa os rostos, cheios de confiança. Bom arrogância sem habilidade só enche sacos mortuários. Os quietos são os mais perigosos. Ela baixa a voz num tom conspiratório. Eles não preenchem o vazio quando tudo dá errado. Eles não pagam o preço do comando general. Ela levou a mão ao bolso e puxou a cápsula deflagrada àquela com as coordenadas de Kandahar gravadas que sempre carregava. Não a ofereceu. Apenas a segurou, deixando Carter ver o brilho opaco do metal vazio. Este é o preço. Um pedaço do passado que nunca vai embora. Ela fechou a mão em torno da cápsula. Se eu assumir esses 5, o senhor tem que me garantir que eles entendam o custo de uma bala. Não só a velocidade, sem atalhos, sem comprometer a disciplina que os mantém fora de um muro. Carter não precisou perguntar de quem eram aquelas coordenadas. Ele sabia o peso daquela memória. Ele contornou a mesa, parou ao lado da bandeira, pousando a mão sobre o canto pesado da pasta de treinamento. Capitão Brooks, eles serão o seu legado, não a sua dívida. O preço já foi pago. Agora é hora de construir a armadura. Ele esperou até ela acenar uma aceitação silenciosa profunda do fardo único e aterrador do comando. E acha que eu consigo consertar isso? Ela perguntou. Carter prendeu os olhos nos dela. Acho que você pode mostrar a eles como a maestria cheira, como a disciplina tem gosto, como é sentir a força silenciosa de alguém realmente letal. Emily acenou devagar. Uma regra. Diga qual. Meu circo, meus macacos, sem chefes olhando sem câmera, sem ego. Ou ganhamos quietos, ou não ganhamos. Fechado. Ela fechou a pasta. Quando embarco? O pássaro gira em 2 horas. Chegar lá, 0 distração. Liberdade total quando pousar. Perfeito. Carter estendeu a mão. Obrigado, capitã, por vestir o uniforme outra vez. Por confiar na máquina. Ela apertou firme. Não me faça me arrepender do segundo round. Vou tentar não fazer. 2 horas depois, um C-30 repousava na pista, motores chorando, enquanto ganhavam vida. Emily atravessou o pátio, duffels no ombro, estojo de rifle na mão. O sol sangrava no horizonte, o céu roxo e dourado. O deserto engolia tudo. Ela subiu a rampa, tomou um assento de lona no porão e prendeu o cinto. As hélices rugiram. O avião começou a tremer subindo do chão. Do bolso, Emily tirou outra cápsula prata gravada com números de Kandahar. Segurou-a contra a luz moribunda do fim do dia, observando-a brilhar. Depois guardou de novo, encostando a cabeça na fuselagem fria. Fechou os olhos. O pássaro subiu para o negro do céu. Em algum lugar à frente, 5 recrutas esperavam para aprender o significado de Phantom. E Emily Brooks Viper 1 estava prestes a queimar essa lição nos ossos deles. Fantasmas não existem, mas suas balas nunca erram. Já te disseram que você não podia, até você fazê-los engolir as próprias palavras. Deixa a tua história aí nos comentários e se inscreve para homenagear quem acerta o centro do alvo sem fazer barulho.